Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, entendendo que é preciso finalmente dar os parabéns à Argentina. Precisou que a inflação chegasse a 140% e a miséria a 50% para que os hermanos percebessem que a esquerda é definitivamente um câncer. Hoje, 20 de outubro de 2025, é o dia do poeta, o dia do arquivista, o dia do securitário, o dia mundial da estatística, o dia do maquinista ferroviário, o dia mundial de combate ao bullying, o dia mundial e nacional da osteoporose e o dia internacional do controlador de tráfego aéreo. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro recuando, bolsa de valores e Bitcoin avançando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Com o passar do tempo, as informações sobre o encontro de Maurinho Bobeira, o motoboy do Itamaraty, com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, vão decantando e se tornando disponíveis. A primeira delas vem do meu xará, Cláudio Humberto, que na coluna dele, lá no Diário do Poder, revela que diplomatas experientes avaliam que a reunião dos dois empacou quando Maurinho Bobeira, súbido Papa Smurf, o verdadeiro chanceler megalonânico, assumiu a condição de motoboy e explicou a Marco Rubio que não está ao alcance dele tratar do fim da opressão judicial no Brasil, mencionada pelo secretário de Estado. O Ricardo Roveran conta que, de acordo com uma fonte, Maurinho Bobeira rifou o satânico psicopata golpista aqui nos Estados Unidos durante o encontro com Marco Rubio. Ao ouvir a condição do secretário de Estado norte-americano, o motoboy do Papa Smurf teria respondido algo como: "Nós também sofremos nas mãos dele." O fim de semana que passou trouxe novidades não muito boas para o satânico psicopata golpista que azucrina os brasileiros de bem. O Lopes informa que o FBI entrou oficialmente na investigação sobre o caso de Felipe Martins, ex-assessor internacional do presidente Jair Highlander Bolsonaro, após as suspeitas de falsificação nos registros da suposta entrada dele aqui nos Estados Unidos em 2022. O órgão norte-americano confirmou que não há nenhum registro oficial de entrada de Martins no país, contrariando os documentos usados pela Gestapo Federal e pelo doente mental no inquérito que apura uma delirante e, claro, inexistente tentativa de golpe. Com isso, o FBI passou a investigar a origem dos dados falsos e como eles foram parar nos autos da Gestapo Federal. A revelação aumenta a pressão sobre o psicopata, que depois de lavar a cara e a careca com óleo de peroba, deu um ultimato de 5 dias para que a Gestapo Federal, que recebeu ordens dele para que fossem criativos na invenção de uma forma de enrolar Felipe Martins, apresente provas da veracidade das informações. Ao mesmo tempo, no portal Space Liberdade, a notícia de que o deputado Felipe Barros, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, pautou um requerimento para que os Estados Unidos compartilhem todas as informações relacionadas à delação de Hugo Carvajal, o venezuelano conhecido como El Pollo, ou Frango, e responsável pelo setor de inteligência chavista. Segundo Felipe Barros, abre aspas, desviar dinheiro do petróleo venezuelano para abastecer o PT é assassinar a soberania nacional à luz do dia. Fecha aspas. E o jornalista Joaquim Ribeiro traz uma notícia
a respeito do morbidamente obeso e corrupto integrante do Sindicato do Crime Organizado, que atende pela alcunha de Glória, dizendo que ele também deverá renunciar ao cargo de operador do Sindicato do Crime. Por enquanto, não existem razões claras para essa decisão. Você ficou sabendo do mais recente absurdo envolvendo a relação surreal do satânico psicopata golpista com o presidente Jair Highlander Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar ilegal, não é? Bolsonaro queria fazer uma festa de aniversário no sábado para a filha dele, na casa onde ele está preso, lá no condomínio Solar de Brasília, mas teve que pedir permissão ao verdadeiro golpista. O doente mental deu autorização para que ele recebesse convidados entre 9 da manhã e 6 da tarde de sábado e a comemoração ocorreu. O fantasmagórico e assombroso nessa história toda é o poder que o professor Olavo de Carvalho tem de surgir do passado para contar o futuro. No dia 29 de dezembro de 2021, ele postou nas redes sociais que, se o Bolsonaro não acordar, vão acabar tirando dele até a autoridade de pai da sua filha. Você tem tido dificuldade para ver o CL News ou o segmento de orações? Seus problemas acabaram. Espalhe essa boa notícia. Guarde o site clnewsoficial.com na memória do seu navegador e fique sempre muito bem informado. Acesse o site clnewsoficial.com quantas vezes quiser. Veja o CL News, o segmento de orações e muito mais. Não faz muito tempo, o deputado estadual professor Cláudio Branchieri comprou uma caixinha de morangos quando o carro dele parou num sinal de trânsito. O congressista gaúcho reflete sobre a profundidade econômica dessa experiência. Comprei essa caixa de morango na sinaleira, que é como o gaúcho chama farol e semáforo. Paguei R$20 via Pix para uma conta do PicPay da vendedora, que eu vou chamar aqui de Dona Zarada. O PicPay é uma fintech, dessas que o governo Lula adora demonizar, mas que foram as verdadeiras responsáveis por levar milhões de brasileiros ao sistema financeiro. A Dona Zarada vende moranguinhos na rua barato. Então vamos fazer as contas. Se ela lucra uns R$5 por caixa, para tirar R$2.000 de renda, ela precisaria vender R$8.000 em morango. Pronto, ela acabou de entrar nas estatísticas do combate ao crime organizado do governo Lula. A instrução normativa ampliou o radar da Receita Federal. Agora, fintechs, carteiras digitais e aplicativos de pagamento também são obrigados a informar movimentações à Receita. Movimentou mais de R$5.000 por mês? O total das suas transações será enviado automaticamente à Receita Federal, que usará tudo com sua declaração de imposto de renda. Encontrar incompatibilidade? Lá vem a cartinha com cobrança retroativa e multa de até 100%. O mesmo governo que fala em inclusão social agora vigia a movimentação financeira da manicure, do pedreiro e da vendedora de moranguinhos. Lula não está criando um imposto sobre o Pix, está fazendo algo pior, usando a informação do Pix para te taxar. Porque se não fosse para isso, para que eles precisariam desses dados? A Receita diz ainda que vai usar inteligência artificial para aumentar a eficiência da fiscalização. Bonito, né? Mas a tradução real é simples. Eles vão aumentar a vigilância sobre o cidadão comum. Porque quando eles falam em pegar sonegador, você pensa num mega milionário, certo? Eles pensam na Dona Zarada, que vende fruta na sinaleira e não emite nota fiscal. É o Leviatã Digital. Sob o argumento de proteger o povo, o governo bisbilhota o bolso de quem trabalha. O mesmo governo que se diz popular odeia o PicPay, o Nubank e o Mercado Pago, porque eles deram liberdade ao povo e o governo Lula não tolera liberdade. O argumento de combater a lavagem de dinheiro e o crime organizado é risível. Um mega criminoso não usa Pix de R$20, usa offshore, doleiro, conta laranja e contrato superfaturado. Quem usa Pix é o brasileiro que trabalha, que acorda cedo, que vende morango na rua, faz unha em casa, reforma banheiro e tenta viver sem depender do Estado. Enquanto o Lula vende que a expectativa é pegar o PCC, a realidade que temos é a tributação do pedreiro, do cortador de grama, do eletricista. E para quem acha que isso não atinge os mais pobres, espera o governo Lula cruzar a movimentação bancária com o CAD único
e começar a questionar o Bolsa Família por incompatibilidade de renda. Esse dia vai chegar e aí muita gente vai entender o que significa entregar seus dados a um Estado faminto por controle. Lula quer realmente combater o crime organizado? Então prenda os bandidos, mantenha-os na cadeia e reduza a maioridade penal, porque os jovens são a mão de obra barata e abundante do crime. Mas deixe o povo trabalhar em paz. Porque olhando para tudo isso, parece que o crime no Brasil não é ser bandido. O crime é ser independente do governo. A revista Oeste informa que no mês de setembro de 2025 a China não comprou soja dos Estados Unidos pela primeira vez em quase 7 anos. Também na revista Oeste a informação de que a Petrobras ganhou o aval do IBAMA para explorar petróleo na margem equatorial. O ponto está localizado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 175 quilômetros da costa, segundo a estatal. Durante o fim de semana, a pequena cidade de Querência do Norte, no estado do Paraná, foi palco de uma manifestação de protesto diferente. Confira. Na agência do Banco do Brasil, em Querência do Norte, nós, produtores de arroz, estamos aqui hoje se juntando com todos os produtores do Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para dizer para o Brasil que não compensa plantar arroz. Esse produto aqui, ó, da cesta básica, não compensa plantar. É difícil dizer isso pela primeira vez. Esse arroz aqui não tem valor. Que é isso? Nós estamos sendo governados por uma turma, uma quadrilha nesse país. É difícil para nós. Pela primeira vez, produzir arroz dá prejuízo. Pela primeira vez, gente, produzir arroz dá prejuízo. Que é isso, nação brasileira? Nós vamos se juntar, nós vamos fazer esse ato e nós vamos se juntar com os caminhoneiros para pedir para esse Brasil um basta. Chega, gente! Nós não podemos ficar aceitando. Foi um tapa na cara o que o governo fez essa noite. Os caminhoneiros parados e o combustível aí subido. Isso é um afronto. Nós queríamos dizer para toda a população de Querência, toda a sociedade brasileira, todo mundo padece com isso. Isso é o cúmulo dos absurdos. Nós produzir arroz. Arroz dá prejuízo produzir. Brasil, chega disso. Então solta essa merda aqui na frente do banco. Uhul! Rapaz! Bota aqui. E, como você viu, ao final a entrada do Banco do Brasil ficou cheia de arroz, para que a instituição financeira consiga perceber o nível de perversidade que está sendo praticado contra os agricultores brasileiros. Um levantamento feito pelo senador catarinense Jorge Seifer revela que o corrupto, inútil e caríssimo Superior Tribunal de Justiça concedeu 9.166 habeas corpus a condenados ou investigados por tráfico de drogas apenas no ano de 2024. Isto equivale à metade de todas as decisões favoráveis no tribunal nesse tipo de ação, apresentando a Justiça como um sistema montado para arquivar inquéritos, anular processos ou soltar criminosos.
No Sindicato do Crime Organizado, que funciona nas dependências do antigo Supremo Tribunal Federal, lá na Praça dos Três Poderes, foram 577 habeas corpus concedidos no mesmo período, sendo o tráfico de drogas o crime mais comum. Esses dados fazem parte do dossiê intitulado A Ascensão do Narcoestado do Brasil, elaborado pelo congressista depois de 8 meses de pesquisa compilando 5 anos de decisões judiciais, reportagens e dados oficiais. Até o momento, o senador Jorge Seife divulgou apenas os dados referentes a 2024. Enquanto isso, um desocupado profissional que atende pelo nome de João Pedro Stedley e que se intitula líder do grupo terrorista MST, pelo visto, deve ter fumado maconha estragada, ou cheirado cocaína batizada, ou tomado algum pifão bravo de destilado misturado com metanol, porque agora anda com uma conversinha psicodélica sobre movimentos populares da América Latina se organizando para apoiar o podre narcoditador venezuelano Nicolás Maduro do enfrentamento dele com os Estados Unidos. Segundo se informa, ainda não há definição de como será a ação dos militontos, mas o clamor popular de bem é de que, sim, essa laia terrorista do MST e do MTST toda deve ir em massa, com os dois bufões, Stedley e Boulos Fecales, à frente para reforçar o contingente. Amanhã, dia 21 de outubro, o céu da Terra será palco de um dos eventos astronômicos mais raros e espetaculares das últimas eras. Após uma jornada de aproximadamente 15 mil anos no espaço profundo, o cometa C2025A1 fará uma passagem extremamente próxima ao nosso planeta, a apenas 150 mil quilômetros, o que significa que ele passará mais perto da Terra do que a própria Lua. Com cerca de 1,2 km de diâmetro, esse corpo celeste se tornará visível a olho nu e brilhará intensamente por várias semanas, deixando um rastro luminoso no céu noturno. Astrônomos do mundo inteiro já se preparam para observar e registrar esse espetáculo, que promete ser um evento cósmico único na vida de qualquer pessoa. Essa passagem tão próxima não representa risco para o planeta, mas sim uma oportunidade científica e simbólica. O cometa, formado há bilhões de anos, traz na sua composição vestígios do nascimento do Sistema Solar, uma mistura de gelo, poeira e minerais primordiais. Enquanto os telescópios apontam para o espaço e os observatórios se organizam para acompanhar o fenômeno, o mundo inteiro poderá testemunhar o brilho do C2025A1, um mensageiro antigo que retorna dos confins do cosmos para lembrar a humanidade de sua pequena, porém muito bela posição no vasto universo. Agora, pense bem e diga, você acha mesmo que era mesmo em nome da saúde? No portal Verdades e Nada Mais, o vídeo do secretário de Saúde Robert Kennedy Jr. revelando o escândalo. Aqui nos Estados Unidos, 36 mil médicos do Sistema de Seguridade Social recebiam prêmios da indústria farmacêutica com base nas vacinas que eles aplicavam. Robert Kennedy apresenta a questão de forma simples. Os médicos deveriam tomar decisões baseadas no que é melhor para os pacientes, ou com base naquilo que rende mais dinheiro para eles. Ele lembrou dos tempos da peste chinesa, em que os hospitais eram pagos para informar o número de inoculações fraudulentas. Esses números eram depois publicados para envergonhar os hospitais que não estavam seguindo a determinação de inocular todos os que vissem pela frente. Essa política acaba de ser cancelada pelo governo Trump. As investigações continuam e as descobertas são alarmantes, segundo ele. Os médicos estão sendo pressionados a vacinar e não a avaliar.
Eles estão sendo obrigados a correr atrás do dinheiro, não da ciência. A investigação mostrou que o reembolso de 36 mil médicos foi alterado pelos índices de vacinação infantil. E isso não é medicina, isso é coação, isso é imoral, algo que não tem lugar numa democracia constitucional ou num sistema que afirma estar protegendo crianças. As decisões médicas devem ser tomadas apenas com base no bem-estar do paciente, jamais com base em bônus financeiro ou ordens do governo. Os pacientes merecem aconselhamento idôneo dos médicos e os médicos merecem a liberdade de usar o treinamento que receberam e falar a verdade, sem medo de punição. Os médicos devem ser guiados pelo julgamento médico e pelo juramento hipocrático, não por incentivos financeiros ou ordens governamentais. Na Gazeta Brasil, a informação de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou uma mudança na postura dele em relação à guerra na Ucrânia, ao indicar apoio à Rússia de Vladimir Putin numa tentativa de buscar um fim rápido ao conflito, provocando preocupação entre as autoridades ucranianas. Trump se reuniu na sexta-feira com o catatal ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca. Entre os assuntos discutidos estava a possível oferta de mísseis de longo alcance Tomahawk para a Ucrânia. No entanto, Zelensky deixou o encontro sem receber as armas e, segundo os relatos, foi repreendido por Trump, que defendeu que a Ucrânia aceitasse os termos da Rússia para encerrar a guerra, entregando todo o território de Donbass, epicentro dos combates no país. No fim de semana, milhares de norte-americanos desorientados saíram às ruas para realizar um protesto contra o governo de Donald Trump, que eles consideram imperial. A organização do protesto, que recebeu o nome de No Kings, foi integralmente financiado pela raivosa esquerda radical norte-americana. Na tabelinha ao lado, alguns nomes são desconhecidos dos brasileiros, mas outros chamam bastante atenção, como Buffett, Ford, Rockefeller e Soros. Todos juntos desembolsaram quase 300 milhões de dólares para reclamar das medidas que o presidente Donald Trump vem tomando para endireitar o país e drenar o pântano corrupto que durante décadas vem corroendo os fundamentos da nação por dentro, no melhor estilo gramsciano. O presidente Donald Trump não perdeu tempo em tirar uma casquinha desses militontos idiotas que não enxergam um palmo à frente do nariz. Numa postagem, Trump fez questão de agradecer a todos os manifestantes dos protestos No Kings e disse que estava muito preocupado com o fato de um rei estar querendo tomar o lugar dele, mas graças aos incansáveis esforços de todos, ele ainda continua presidente de todos os norte-americanos. Foi um trabalho excelente de todos. A Gazeta do Povo informa que Rodrigo Paz, o candidato do Partido Democrata Cristão mais votado no primeiro turno, foi eleito ontem presidente da Bolívia. O nome dele foi confirmado após a apuração dos votos do segundo turno, inédito no país, com 54,5% dos votos. Será a primeira vez desde 2006 que o Partido Movimento ao Socialismo não estará no comando do país. Rodrigo Paz foi vereador, prefeito, deputado nacional e depois senador. Durante a campanha, ele propôs um plano chamado Capitalismo para Todos, com a formalização de pequenas empresas e recuperação da confiança na economia para que os bolivianos tirem os dólares que estão debaixo do colchão, como Javier Milei tenta fazer na Argentina. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou Gustavo Petro, o cocainômano presidente da Colômbia, de líder do tráfico de drogas. Trump afirmou que Petro é um lunático com muitos problemas mentais. Disse que a Colômbia é uma máquina de fabricar drogas e que Washington vai cessar os pagamentos e subsídios ao país latino-americano.
Neste dia 20 de outubro, em 1803, o Senado norte-americano ratificava a compra do estado da Louisiana. Em 1904, Chile e Bolívia assinavam o Tratado de Paz e Amizade, delimitando a fronteira entre os dois países. Em 1910, o RMS Olympic, navio irmão gêmeo do RMS Titanic, era lançado ao mar no estaleiro Harland and Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte. Em 1947, o Brasil rompia relações com a União Soviética. Em 1970, a Embratel e a Companhia Telefônica da Espanha assinavam um convênio para a implantação de um cabo telefônico submarino entre o Brasil e a Espanha. Em 1990, era inaugurado o canal MTV Brasil. Em 2011, durante a Guerra Civil da Líbia, as forças rebeldes capturavam o ditador Muammar Gaddafi em Sirte, a cidade natal dele, e o matavam logo em seguida. E em 2022, Liz Truss deixava o cargo de primeira-ministra britânica e a liderança do Partido Conservador em meio a uma crise política do país. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer a você dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, me envia mensagens e dizer que eu leio todas elas, embora eu nem sempre consiga responder a cada uma, mas eu peço para que você continue escrevendo e que acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos aqueles que você conhece para que esse NetJornal objetivo, isento, sem manipulação, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Se você puder enviar uma ajudinha de qualquer valor, ela será muito, muito bem aceita. Aqui vai um forte abraço para a Luciana Luídia, de São Paulo, capital, para o Carlos Esteves de Azevedo Guedes, Samira Ali Botelho, de Itajubá, em Minas Gerais, Swell Fred, Regina Baltazar, lá do Rio de Janeiro, Lynn Siqueira Chin, José Roberto da Silva, Noris Regina Freitas, Neto Araújo, lá de Guarabira, na Paraíba, e para o José Prado. Ah, e mais uma coisinha. É realmente muito triste e, ao mesmo tempo, algo completamente incompreensível como é que uma terra sem catástrofes naturais acabou escolhendo eleger o seu próprio desastre. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Aqui não é sala de aula, mas esse teste já foi aplicado aqui. Para quem não passou na prova, agora é hora de aprender, de uma vez por todas. Na biologia, é preciso saber diferenciar vírus, bactéria e parasita. Hoje, 21 de outubro de 2025, é o dia do ecumenismo, o Dia Nacional do Podcast, o Dia Internacional da Maçã, o Dia do Contato Publicitário, o Dia Nacional da Alimentação na Escola e o Dia Nacional do Economista Doméstico. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro baixando, bolsa de valores e Bitcoin subindo, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Esta edição começa, infelizmente, com uma informação indutora de vômito. Você já deve estar sabendo que o moleque agitador e invasor de propriedade privada Guilherme Boulos, cobrador de aluguel de mendigos,
finalmente conseguiu o primeiro emprego. E o único lugar que ele arranjou para fingir que trabalha é junto ao maior ladrão da história do Brasil, que deu a ele um carguinho de pseudo-ministro na quadrilha criminosa que conduz o fazendão ao descalabro total. Na postagem ao lado, o Henrique diz que o Brasil está num poço sem fundo e o Sérgio Enes complementa dizendo que é ainda pior porque o cachaceiro corno ladrão de velhinhos e aposentados está preparando esse lixo para substituí-lo. Na verdade, na realidade, esse escorregadio mini-mi do atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, tem se esmerado durante anos em adquirir os mesmos trejeitos, a mesma fala e o mesmo sorriso de vigarista daquele que ele sonha substituir um dia. Uma perspectiva péssima para o fazendão. E, lamentavelmente, a coisa não melhora muito. Agora, por exemplo, o fazendão assiste a mais um capítulo da novela Masturbação Mental, em que os protagonistas, o satânico psicopata golpista e a Gestapo federal que ele comanda, estão num jogo de empurra-empurra. A manchete do Estadão, ou Estadinho, como você preferir, diz que a Gestapo federal pede nova investigação para apurar se o ex-assessor de Bolsonaro simulou falsa entrada nos Estados Unidos. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que a Gestapo Federal, além de pedir agora para o Sindicato do Crime Organizado investigar se o próprio Felipe Martins não teria forjado a entrada dele aqui nos Estados Unidos com registro falso, também solicita que os advogados e qualquer pessoa que discordem disso sejam incluídos no processo de milícias digitais. Essa informação é confirmada pelo Diário 360 na postagem feita pelo portal nas mídias sociais. Essa palhaçada encenada por esses brancaleônicos artistas paulo-freireanos recebeu imediata reação da advogada Ana Schaffert, numa nota que eu peço licença para ler na íntegra para você. A Ana Schaffert diz o seguinte, abre aspas, minha resposta à intimidação da Polícia Federal Brasileira no caso de Felipe Martins. Como cidadã americana e advogada licenciada nos Estados Unidos, com vasta experiência em direito imigratório, tenho atuado ativamente no caso de Felipe Martins desde o seu início. Minha equipe e eu trabalhamos incansavelmente para garantir justiça para Felipe, inicialmente contestando sua prisão injusta baseada em evidências fabricadas e uma falsa narrativa de viagem, e, posteriormente, buscando a responsabilização dos responsáveis por tais atos. Desde o primeiro dia, nossos esforços de defesa concentraram-se em assegurar a libertação de Felipe, que foi mantido em detenção sem o devido processo legal, sob acusações infundadas. Com base na minha expertise em direito imigratório, liderei interações com diversas agências de imigração dos Estados Unidos para desmentir a narrativa falsa sobre a viagem de Felipe. Por meio de uma advocacia persistente e da apresentação de extensos documentos legais, conseguimos provar que os registros foram manipulados, o que resultou em sua liberação parcial. A nota oficial do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, o CBP, confirmou a falsidade dos registros, validando nossa defesa e a inocência de Felipe desde o início. Agora, nosso trabalho está focado em identificar os indivíduos responsáveis pela manipulação desses registros, garantindo que ninguém esteja acima da lei. A recente nota emitida pela Polícia Federal Brasileira sobre este caso é profundamente preocupante, pois representa um evidente ato de intimidação contra o exercício legítimo de minhas funções profissionais como advogada de Felipe. Todas as minhas ações, comunicações com o cliente,
coleta de evidências e advocacia pública foram conduzidas em total conformidade com os padrões éticos e normas legais, com o único objetivo de defender um indivíduo inocente injustamente preso. Criminalizar essa advocacia compromete os princípios fundamentais do devido processo legal e erode a confiança pública no sistema de justiça. Como cidadã americana que dedica sua carreira à defesa do Estado de Direito, especialmente em questões de imigração e justiça transfronteiriça, rejeito categoricamente qualquer tentativa de equiparar uma representação zelosa a atos ilícitos. Isso não é justiça, é retaliação contra aqueles que defendem os vulneráveis. Permaneço firme em meu compromisso com o caso de Felipe e exijo que as autoridades cessem essas táticas de intimidação, permitindo que a verdade prevaleça por meio de procedimentos transparentes e justos. Estou preparada para fornecer mais detalhes sobre nossos esforços contínuos e insto todos os envolvidos a priorizarem a responsabilização em vez da supressão. Anna Schaffert. Fecha aspas. Nesse mesmo comprimento de onda, o deputado Carlos Jordi traz um detalhe interessante sobre esse radioteatro ridículo. Ele conta que, diante da confirmação do governo norte-americano de que a Gestapo Federal utilizou prova falsa para prender Felipe Martins, o delegado Fábio Schor agora acusa Felipe Martins de simular a entrada dele aqui nos Estados Unidos. Mas o detalhe é que Felipe Martins já estava preso quando o documento falso foi inserido no sistema para justificar a prisão dele, o que é bizarro, né? Outra que também não deixa a bola cair e mantém vivo o pesadelo vivido pela Gestapo Federal, comandada pelo satânico psicopata golpista, é a brasileira naturalizada norte-americana Flávia Magalhães, que acaba de postar na plataforma X uma mensagem dirigida ao secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, ao vice-secretário de Estado Chris Landau, ao diretor do FBI Kash Patel e ao advogado norte-americano Martin DeLuca, com a foto de um homem que se supõe seja um policial federal brasileiro. A Flávia diz o seguinte, abre aspas, respeitosamente trago à sua atenção um caso de grave preocupação. Um agente da Polícia Federal Brasileira de nome Marcelo Ivo, supostamente agindo sob as ordens de Alexandre de Moraes, recebeu instruções para me prender aqui nos Estados Unidos e agiu para cumprir essas ordens. De acordo com fontes confiáveis, este agente atualmente está buscando representação legal e tem usado linguagem ofensiva para se referir a mim. Secretário Rubio, por favor, esteja informado de que eu não sou responsável por qualquer destas circunstâncias. A responsabilidade recai sobre o superior sancionado dele, sob cuja direção a ordem de deter uma cidadã norte-americana foi levada a cabo. Eu solicito urgentemente as medidas apropriadas para garantir a minha segurança. Estou atualmente enfrentando várias ameaças sérias e temo pela minha vida, como resultado das ações destes indivíduos. Fecha aspas. O portal do Fiscal do Fim dos Tempos, na plataforma X, resgatou uma lembrança do professor Olavo de Carvalho que é inestimável. Lá atrás, ele alertou que, primeiro, se os Estados Unidos derrubarem o regime da Venezuela, de tabela salvam o Brasil. E segundo, as nossas Forças Armadas são um bando de puxa-sacos comodistas que não farão nada pelo Brasil. Confira, mas cuidado com os eventuais palavrões. Bom, se as Forças Armadas americanas derrubarem o Maduro na Venezuela, salvam o Brasil.
Não podemos contar alguma coisa com o exército americano, com o brasileiro, não. O exército brasileiro é uma corporação de puxa-sacos e comodistas. Isso é o que são. Todos eles. Não escapa nenhum. Mas tem o general Heleno. O general Heleno é outro. O que ele fez até hoje? Ele tem um tempo para tudo. Meu Deus, há 40 anos eu estou esperando o tempo. Será que 40 anos não é tempo suficiente? Depois que eles deixaram a mídia cuspir na cara deles dia e noite, deixaram formar a tal da Comissão da Verdade e a Comissão da Mentira, não fizeram nada. Eu me lembro do tempo em que, assim, eu levava para os militares a prova de que a mídia estava mentindo, provas de vários casos. O que eles faziam? Nada. Eu levava o processo pronto para eles. Eles não faziam nada. Tinham preguiça. E hoje também tem preguiça. Preguiça e covardia. Então, eu desafio qualquer um deles, por exemplo, eles dizem, em 64 nós salvamos o Brasil do comunismo. Salvou o caralho, pô. Puta mentira, idiota. Eles favoreceram o comunismo. No começo eles fizeram alguma coisinha contra. Pouquinha coisa. Prenderam os professores, né, tiraram os caras da USP. Depois deixaram. E ficaram dando dinheiro para a esquerda. Eles combateram a esquerda armada, a guerrilha. Então é o seguinte, eles não eram contra o comunismo, eles eram contra o comunismo armado. E o outro lado, o comunismo, eles ajudavam. Eu já contei várias vezes a história do Enio Silveira, era o dono da maior editora comunista do Brasil, editora Civilização Brasileira, que umas semanas de morrer me contou. A minha editora viveu de ajuda do governo militar, porra. Aquela época é a época de maior sucesso da indústria do livro esquerdista no Brasil. O que os militares fizeram? Me mostra um filminho anticomunista que eles tenham produzido. Nunca. Um livrinho anticomunista que eles tenham distribuído nas escolas. Nada. Nada, nunca. Para não dizer, a única coisa que fizeram um pouquinho, o Geisel trouxe o cara que era o pastor da igreja dele, o pastor Richard Wurmbrand, né? Que é um cara que esteve preso 16 anos na Romênia, sofreu todo tipo de tortura, comprovada por a comissão médica da ONU, tá certo? E ele trouxe lá o pastor Wurmbrand, que foi lá no Rio Grande e fez 2 sermões e pronto, foi embora. Isso foi total de propaganda anticomunista feita pelo governo militar. Resultado, quando terminou o governo militar, qual era a única força política que sobrava? Os comunistas. Os comunistas dominavam tudo. Então o quê? Eles promoveram o comunismo. Porque eles eram comunistas? Não, porque eram idiotas e covardes. Sempre foram. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada. No Diário 360, a informação de que a Justiça com J minúsculo do Fazendão, mancomunada com a criminosa quadrilha Petralha que fraudou as eleições de 22 e segue roubando sem freios, agora resolveu censurar as postagens que vinculam o irmão do maior ladrão da história do Brasil ao escândalo do INSS. Como se vê, falar a verdade no Fazendão dá problema. Ainda no Diário 360, notícia de que o corrupto homúnculo paraibano, que atua como menino de recados do satânico psicopata golpista, enquanto está sentado na cadeira de presidente da Câmara, agora resolveu defender a elevação da mistura de etanol na gasolina para 35%. Perguntar não ofende, né? Mas será que ele também come na mão do PCC como o chefe dele? O Space Liberdade informa que o julgamento aqui nos Estados Unidos do militar venezuelano Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, ou o Frango, está sendo adiado de 29 de outubro para 19 de novembro. O portal diz que isso significa que o Frango Carvajal está colaborando com as autoridades norte-americanas, o que, vamos e venhamos, é péssimo para a criminalidade petralha disfarçada de partido político que fraudou a eleição de 22, colocando o maior ladrão da história do Brasil dentro do Palácio do Planalto. Na Gazeta Brasil, a notícia de que o grupo terrorista Hamas anunciou hoje a entrega de mais 2 corpos de reféns israelenses. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, os corpos foram recuperados hoje na faixa de Gaza, mas as identidades das vítimas não foram detalhadas. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, foi recolhido hoje à penitenciária La Santé, em Paris, para cumprir uma pena de 5 anos de prisão por associação criminosa e financiamento ilegal de campanha eleitoral. A prisão de Sarkozy, amiguinho do peito do maior ladrão da história do Brasil, marca a primeira vez na história recente da França
que um ex-presidente é encarcerado após uma condenação penal definitiva. Segundo a sentença, Sarkozy participou de um esquema para captar na Líbia recursos não declarados do regime do ditador Muammar Gaddafi, destinados ao financiamento da campanha presidencial dele em 2007. Na Gazeta do Povo, o registro de que o Senado dos Estados Unidos não conseguiu, na 11ª tentativa, aprovar uma lei de financiamento do governo, o que fez a paralisação da gestão federal completar 20 dias. Segundo informações da emissora CNN, foram 50 votos a favor da proposta e 43 contra. Pela regra da chamada filibuster ou obstrução, apenas os projetos que recebam a partir de 60 votos favoráveis avançam no Senado. Ou seja, mesmo tendo maioria na casa com 53 cadeiras, o Partido Republicano precisa de votos da oposição para aprovar uma proposta para dar fim à paralisação do governo, o chamado shutdown, quando apenas os serviços essenciais continuam em funcionamento. Neste dia 21 de outubro, em 1520, o navegador português Fernão de Magalhães descobria um estreito, agora conhecido como Estreito de Magalhães. Em 1824, o cimento Portland era patenteado. Em 1838, era criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que contou com o patronato do imperador Dom Pedro II. Em 1879, o inventor e empresário norte-americano Thomas Edison solicitava uma patente para o projeto dele de uma lâmpada incandescente. Em 1917, nascia o lendário músico de jazz Dizzy Gillespie. Em 1978, o piloto civil australiano Frederick Valentich desaparecia no Estreito de Bass, ao sul de Melbourne, depois de relatar contato com uma aeronave não identificada. Em 1979, Moshe Dayan renunciava ao governo israelense por causa de fortes discordâncias com o primeiro-ministro Menachem Begin sobre a política em relação aos árabes. E em 2008 era lançado o Sistema Operacional Móvel Android. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito agora para agradecer a você dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, me envia mensagens e dizer que eu leio todas elas, embora eu nem sempre consiga responder a cada uma. Mas eu peço que você continue escrevendo e que acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos que você conhece para que esse NetJornal objetivo, isento, sem manipulação, sem mimimi, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Se você puder enviar uma ajudinha de qualquer valor, ela também será muito bem aceita. Aqui vai um forte abraço para a Alice Jovelina Brito, lá de Barueri, no estado de São Paulo, para o Celso M. dos Santos, para o meu quase vizinho Alexandre Augusto Gomes Alves, de Boca Raton, aqui na Flórida, o Bartolomeu Antônio Gonzaga Machado Ribeiro, Olhos Brasileiros, José Luiz da Silva Bastos, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Davi Rosa, Aurelânia Maria de Carvalho Menezes, Alain Esteves, de São Paulo, capital, Mário Luiz Ribeiro Nouf, também de São Paulo, capital, Natalício Coelho de Souza, Jorge Pinto Gomes e para a Anilza Dupin. E mais uma coisinha. Diante de tudo o que se vê nessa mentirada do psicopata e da Gestapo Federal envolvendo a entrada que nunca houve de Felipe Martins aqui nos Estados Unidos, a constatação é de que a insanidade realmente é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Até a próxima.
Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Bastante assustado e incomodado com o fato de que 94 milhões de brasileiros estejam precisando do desgoverno petralha de ocupação para comer, pagar o aluguel e acender a luz dentro de casa. Você já parou para pensar o que significa quase a metade do fazendão depender de um auxílio para apenas sobreviver? Isso não é inclusão social, isso é prisão econômica. Hoje, 22 de outubro de 2025, é o dia da praça, o dia do enólogo, o dia do paraquedista, o dia internacional do Caps Lock, o dia internacional do rádio amador, o dia internacional de atenção à gagueira e o dia do protesto mundial contra o uso do eletrochoque. Os indicadores financeiros mostram dólar subindo, euro, bolsa de valores e Bitcoin em retração, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Na Gazeta do Povo, a informação de que o Sindicato do Crime Organizado publicou nas primeiras horas de hoje a delirante decisão que condenou o presidente Jair Highlander Bolsonaro e 7 ex-integrantes do governo dele por causa de uma psicodélica tentativa de golpe de Estado após a fraude eleitoral de 2022, que impediu que ele fosse declarado o vencedor. Com isso, a Justiça, com J minúsculo, abriu o prazo de 5 dias para que as defesas apresentem recursos contra o entendimento da primeira turma da Pocilga, que fechou maioria de 4-1 pela condenação. O julgamento foi relatado pelo satânico psicopata, o doente mental que é o verdadeiro golpista e que deveria estar preso e internado num manicômio judiciário. A presepada resultou em um calhamaço idiota de quase 2.000 páginas que trata do chamado núcleo crucial da ação, considerado o principal grupo de articulação dos atos de 8 de janeiro de 2023. Apesar da decisão, a prisão de Jair Highlander Bolsonaro e dos demais réus não será imediata, já que o Sindicato do Crime Organizado ainda precisa analisar os recursos antes do cumprimento das penas. Estão nesse mesmo barco os ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Walter Braga Neto, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o tenente-coronel Mauro Cid. O Diego Muguet, no entanto, chama atenção para um detalhe interessante. Ele diz que Zé Peruca pediu a devolução do próprio voto dele para corrigir aspectos gramaticais. À primeira vista parece um gesto burocrático, quase trivial, mas no Sindicato do Crime Organizado, nenhum movimento é inocente, muito menos quando o voto em questão é o único que absolveu Jair Highlander Bolsonaro. Ao recuperar o texto, o Beija-Pé trava, por consequência, a publicação do acórdão. E sem acórdão publicado, não há prazo recursal correndo. É o tempo que se dobra à vontade de quem sabe jogar xadrez jurídico com mãos de relojoeiro. O efeito prático é inequívoco. O trânsito em julgado antes previsto ainda para este ano fica empurrado para 2026. E Bolsonaro, em vez de réu consolidado, permanece figura em disputa. Chamem de revisão gramatical, se quiserem, mas o que Fux fez, de fato, foi colocar uma vírgula no tempo. E cada vírgula em política pode mudar o sentido de uma história inteira.
Ainda assim, o corrupto, inútil e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral parece ter tomado um choque de realidade. Segundo o Diário 360, o TSE arquivou um inquérito contra o presidente Jair Highlander Bolsonaro por causa de supostos ataques ao sistema eletrônico de votação e legitimidade das eleições em 2022. A decisão parece clarear a atmosfera e deixar mais clara a percepção, que, aliás, a esta altura já deveria ser generalizada, que houve uma fraude eleitoral monumental praticada em 2022, garfando a reeleição de Bolsonaro por ampla margem em primeiro turno para entregar o comando do Fazendão ao maior ladrão da história do Brasil, um indivíduo descondenado artificialmente por uma canetada de uma figura que atende pelo nome de Carmen Miranda. O popular Zé Peruca, que também atende pela alcunha de Beija-Pé, integrante do Sindicato do Crime Organizado que opera lá nas dependências do antigo Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Podres Poderes, em Brasília, pediu para mudar de turma lá dentro do sindicato. Por meio de um ofício ao presidente da Pocilga, o trejeitoso Carmen Miranda, Zé Peruca manifestou interesse em migrar da primeira para a segunda turma. Segundo o documento, o Beija-Pé teria interesse em ocupar a vaga deixada pelo coleguinha dele, Lulu Boca de Veludo, que caiu fora da Pocilga na sexta-feira. Além de Carmen Miranda, a turma é composta pelo laxante Boca de Caçapa, pelo amigo do amigo de meu pai, pelo Crasso Marques e pelo incrivelmente crente do pé quente. Até agora, não há informações detalhadas sobre os motivos de Zé Peruca ter solicitado esta mudança, segundo a assessoria do Sindicato do Crime Organizado. A jornalista investigativa alemã Vicky Richter, que é veterana militar em operações psicológicas, publicou uma reflexão sobre o Fazendão que eu compartilho com você agora. Ela diz o seguinte, abre aspas, o novo crime do Brasil, ter uma opinião. Bem-vindo ao Brasil, onde a liberdade de expressão agora vem com um rótulo de advertência e escolta policial. O delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, pediu ao imperador residente da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, para abrir ainda uma outra investigação, dessa vez contra advogados, jornalistas e comentaristas que ousaram criticar a prisão de Felipe Martins. Você leu corretamente. Criticar o governo agora pode ser qualificado como atividade de milícia digital. Tudo indica que, no Brasil moderno, uma tuitada, uma coluna ou mesmo uma defesa dentro do tribunal podem ser tratados como um ato de terrorismo se eles desagradarem os deuses da Suprema Corte. Isto não é justiça, é cosplay judicial. O mesmo tribunal que deveria proteger a liberdade de expressão agora trata a dissensão como conspiração criminosa. Aparentemente, defender o devido processo é atacar as instituições. Questionar prisões arbitrárias é disseminar desinformação. E qualquer um que se recuse a se ajoelhar diante da narrativa é prontamente classificado como extremista. A ironia é mais densa do que a umidade de Brasília. Os advogados estão sendo colocados na mira por fazerem o trabalho deles, defender cidadãos. Os jornalistas, por escreverem colunas. Os comentaristas, por terem opinião. Não é uma investigação. É uma campanha de intimidação fantasiada com uma toga judicial. Novamente, o Brasil prova que o seu maior produto de exportação não é café nem carnaval, é censura disfarçada de democracia. A terra da ordem e do progresso se tornou um lugar onde a ordem significa obediência e o progresso significa silêncio.
Portanto, sejamos claros, isto não é sobre a proteção de instituições, é sobre a proteção de egos. Quando uma democracia começa a criminalizar a divergência, a discordância, não é mais uma democracia, é uma ditadura de tribunal. E se Moraes der a bênção dele a mais essa caça às bruxas, o Brasil terá oficialmente ilegalizado o livre pensamento. Fecha aspas. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! A Gazeta Brasil informa que o Ibovespa, o principal índice da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou o pregão de hoje com alta de 0,55%, alcançando 144.872 pontos. O avanço reflete o otimismo moderado dos investidores diante do novo pacote fiscal anunciado pelo desgoverno Petralha de ocupação e da expectativa pelo índice de preços ao consumidor, o Consumer Price Index norte-americano, previsto para sexta-feira. Já o dólar registrou uma leve alta, cotado a R$ 5,39. Na revista Oeste, a informação de que o corrupto desgoverno Petralha de ocupação, sempre faminto por dinheiro fácil, anuncia que pretende mandar um novo projeto de lei ao antro dos 513 picaretas e 81 inúteis para taxar bets e fintechs, segundo a besta quadrada que bate ponto na Fazenda. Os técnicos do Ministério e do desgoverno se reuniram ontem para consolidar o texto de 2 projetos de lei que prevêem as tributações e reorganização de cadastros de programas sociais, ou seja, ferrar ainda mais quem já está na lona, além de espalhar mais uma fake news, de que isso também vai ajudar a cortar gastos para fechar as contas de 2026. A palavra de ordem desses criminosos é mentir, sempre. O Paraguai vai se tornar o mais novo produtor de ônibus elétricos da América do Sul. A empresa taiwanesa Master Transportation Bus Manufacturing Limited confirmou a instalação de uma planta industrial no PIT, o Parque Tecnológico Inteligente Taiwan, em Mingaguazu, a apenas 24 quilômetros da Ponte Internacional da Amizade, que faz a ligação com o Fazendão a partir de Foz do Iguaçu, no Paraná. O investimento calcula uma geração de 2.600 empregos, diretos e indiretos, e projeta colocar o Paraguai no mapa da mobilidade elétrica regional a partir de 2026. Com foco na exportação de rum e charutos, os dominicanos querem vender mais para o Brasil. O país caribenho espera aumentar as vendas em 47% em 2025 e também pretende atrair mais turistas brasileiros. O comércio bilateral do Brasil com a República Dominicana é fortemente desequilibrado. Na Gazeta do Povo, a notícia de que a Eletrobras anunciou hoje a conclusão do reposicionamento de marca, 3 anos após ser privatizada. A empresa agora passa a se chamar Axia Energia. A antiga estatal brasileira de energia foi vendida em junho de 2022 pelo governo Bolsonaro, sendo alvo das críticas do maior ladrão da história do Brasil, então candidato, que chegou a manifestar o desejo de rever a desestatização. O vice-presidente financeiro e de relações com investidores da Axia, Eduardo Hayama, explicou que o nome Axia, de origem grega, significa valor e remete também à ideia de eixo, aquilo que conecta, sustenta e gera movimento.
O presidente Donald Trump enviou hoje uma mensagem aos pecuaristas norte-americanos defendendo as políticas tarifárias dele e, ao mesmo tempo, pedindo que eles reduzam os preços. Em uma postagem na rede dele, a Truth Social, Trump lembrou a imposição da tarifa de 50% sobre a carne brasileira e argumentou que as tarifas impostas pelo governo dele são a única razão para o sucesso atual do setor. Os Estados Unidos suspenderam a reunião de cúpula de Vladimir Putin e Donald Trump depois do impasse com o Kremlin sobre a Ucrânia. A Casa Branca afirmou que o novo encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia não está nos planos, num futuro imediato, após as divergências com Moscou sobre as condições de um cessar-fogo na Ucrânia. Enquanto isso, segundo a revista Oeste, um bombardeio da Rússia com mais de 400 mísseis e drones resultou em 7 mortes, incluindo 2 crianças, e dezenas de feridos, além de deixar milhares de pessoas sem eletricidade na Ucrânia. Os reparos na região estão sendo adiados pela ameaça persistente de novos ataques com drones. Uma reportagem da agência Bloomberg diz que Ucrânia e Europa preparam um plano de 12 pontos para encerrar a guerra. Um conselho de paz, presidido por Donald Trump, supervisionaria a implementação da proposta. Líderes europeus declaram apoio ao apelo de Donald Trump por um cessar-fogo na Ucrânia. O presidente norte-americano reiterou o pedido durante a reunião realizada com o catatal ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca. A Rússia, por seu lado, diz que as condições para a paz na Ucrânia não mudaram desde a reunião de cúpula. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, devem se encontrar em breve antes de uma possível nova reunião de cúpula entre Trump e Putin. O fato é que o clima está azedando mais e mais. O portal Space Liberdade informa que Trump foi para cima de Putin e anunciou sanções contra as 2 maiores companhias russas de petróleo, a Rosneft e a Lukoil. A Justiça da Colômbia absolveu Álvaro Uribe e revogou a prisão domiciliar do ex-presidente colombiano, que foi condenado a 12 anos de prisão por suborno de testemunhas e fraude processual. O presidente eleito da Bolívia diz que a justiça recairá sobre Evo Morales. Rodrigo Paz afirmou que os governos anteriores permitiram que Evo Morales atuasse sem sofrer consequências legais. O presidente do Peru declarou estado de emergência para combater a criminalidade. A decisão de José Herri foi tomada depois de novos protestos da geração Z em Lima, a capital peruana. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai analisar uma lei que proíbe o porte de armas para usuários de drogas. Para o Departamento de Justiça, a lei não viola os direitos constitucionais porque ela se aplica a um grupo considerado de risco. A proibição, inclusive, é temporária e pode ser revertida caso o cidadão pare de usar as substâncias alucinógenas ilícitas. A cada dia que passa, o filme do ex-presidente Barack Hussein Obama, acusado formalmente de traição à pátria, vai ficando ainda mais queimado. Agora, pelo que se informa, surgem novas provas de que a certidão de nascimento nos Estados Unidos do incendiado de praia é totalmente falsa. Cada vez fica mais sólido o conceito de que o queniano Obama jamais foi um norte-americano nascido em território norte-americano, como exige a lei para que um cidadão possa se tornar presidente da República. Com isso, a presidência dele se torna toda ilegítima, demonstrando que ele não passou de uma marionete preparada pelo Fórum Econômico Mundial para se infiltrar na América nos níveis mais altos. Neste dia 22 de outubro, em 1879, usando um filamento de fio carbonizado,
o inventor e empresário norte-americano Thomas Edison testava a primeira lâmpada incandescente elétrica, que durou 13 horas e meia antes de queimar. Em 1884, o Observatório Real da Grã-Bretanha era adotado como o meridiano principal da longitude. Em 1938, a primeira cópia xerográfica era feita. Em 1962, o presidente norte-americano John Kennedy anunciava o bloqueio de Cuba. Em 1968, a espaçonave Apollo 7 caía com segurança no Oceano Atlântico, depois de orbitar a Terra 163 vezes. Em 1969, era reaberto o Congresso Nacional, fechado durante 10 meses depois da publicação do Ato Institucional número 5. Em 2002, entrava em funcionamento a BMIF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, em São Paulo. E, em 2022, a italiana Giorgia Meloni era empossada como primeira-ministra, sendo a primeira mulher a assumir o cargo. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer a você dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu netjornal, que me envia mensagens, e dizer que eu leio todas elas, todas as mensagens, embora eu nem sempre consiga responder uma por uma. Mas eu peço para que você continue escrevendo e que acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos que você conhece, para que esse jornal objetivo, isento, sem manipulação, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Agora, se você puder enviar uma ajudinha de qualquer valor, ela será muito bem aceita. Os tempos aqui estão bicudos. Aqui vai um forte abraço para o meu amigo brasiliense Gumercindo Sueiro Lopes, o Gugu, Leoni de O Mansur Tosi, Victor Sá, Paulo R.A. Amendoeira Ranch, para o meu primo José Vicente Lessa, lá de Brasília, no Distrito Federal, Carla Guedes, Fabiano Marcelino Nicásio, F. Freitas, Capitão do Povo 22, Cirlei Schmidt-Schroppel, Rosane Romero, Wagner Oliveira Maia, lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo, e para a Eliane Alfano. E mais uma coisinha. No frigir dos ovos, o que sobra é o seguinte: a única forma de impedir que o Brasil continue a ser destruído é prendendo aqueles que estão destruindo o Brasil. Não tem outro jeito. Até a próxima. Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, com uma equação muito simples para você resolver. Qual é o resultado da soma? Uma gente que não faz a mínima ideia de como votar, mais um sistema eleitoral completamente fraudulento. Uma das alternativas é essa aí, ó. De Fernando em Fernando, o fazendão vai se ferrando. Hoje, 23 de outubro de 2025, é o dia do aviador, o dia da aerofilatelia, o dia da Força Aérea Brasileira e o dia do aposentado do Banco Central. Os indicadores financeiros mostram dólar, euro e bolsa de valores avançando, Bitcoin recuando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Ontem, aqui no CL News, eu reproduzi para você um excelente comentário do Diego Muguet,
na plataforma X a respeito do que Zé Peruca, o integrante agora dissidente na questão da condenação do presidente Jair Highlander Bolsonaro, fez para embarreirar o processo de maneira perfeitamente adequada, dentro dos cânones que regem a operação do Sindicato do Crime. O Diego, que se apresenta como economista, matemático, analista político, calvinista, flamenguista e de direita, chegou a dizer que Zé Peruca, com sabedoria, estava jogando xadrez jurídico com mãos de relojoeiro, uma vez que, ao pedir a devolução do próprio voto, ele estava, na prática, travando a publicação do acórdão, e sem o acórdão não haveria prazo recursal ocorrendo. O que Zé Peruca tentou fazer ou fez foi colocar uma vírgula no tempo, e cada vírgula, em política, pode mudar o sentido de uma história inteira. Acontece que, na realidade, o Sindicato do Crime Organizado não se pauta, nem se guia, nem se orienta por normas já cristalizadas. Exatamente por ser um sindicato do crime e não mais o Supremo Tribunal Federal. A partir daí, o que aconteceu em seguida, de acordo com o mesmo Diego Muguet, é tudo menos coincidência. Fux, o Zé Peruca, ou Beija-Pé, pediu tempo para revisar o voto dele, ajustar detalhes, garantir que as palavras estivessem certas. Isso, claro, como foi dito aqui, com o nítido propósito de embarreirar o processo e deixar um trânsito em julgado, nesse caso, só lá para 2026. Mas o satânico psicopata, que é o verdadeiro golpista, que deveria estar preso e internado na ala de criminosos de um manicômio judiciário, é o relator do processo e, portanto, é quem tem o poder de decidir a redação e a publicação do acórdão. Sendo assim, o satânico psicopata golpista simplesmente ignorou o pedido e mandou publicar mesmo assim. O Diego Muguet assinala que isso não é apenas formalismo, é sinal de poder. O doente mental descapilarizado, que muitos dizem ser o maior exemplo de sucesso do PCC na infiltração do poder judiciário do Fazendão, decidiu apertar o passo, mesmo sabendo que havia um ministro pedindo revisão. Quis mostrar quem manda. Quis deixar claro que na pocilga de hoje, quem questiona a narrativa dele não tem voz e nem tempo. Enquanto Zé Peruca pede forma, o psicopata golpista impõe pressa. Enquanto uns falam em técnica, outros falam em controle. E o resultado é o mesmo. Jair Highlander Bolsonaro condenado antes mesmo que o próprio Sindicato do Crime Organizado terminasse de revisar o que escreveu. Não é justiça, diz o Diego Muguet. É encenação institucional. Um teatro onde o roteiro já estava pronto, só faltava publicar. E ontem, publicaram. E para o distinto público do Fazendão que não tem povo, segue o baile. Um projeto fake news do desgoverno Petralha de ocupação contra o crime organizado endurece as penas para mortes cometidas por ordem de facções. A proposta fantasia dessa quadrilha que fraudou a eleição de 22 e que se recusa a classificar o PCC e o CV como organizações terroristas que são, agora cria o crime de organização criminosa qualificada, aumenta punições e permite infiltração policial e bloqueio de bens sem condenação, no melhor estilo do "me engana que eu gosto". Você já está vendo o CL News e o segmento de orações no site clnewsoficial.com? Então, deixe seu comentário sobre as informações que você acabou de receber. Clique no título do CL News, que está na cor azul, e o espaço para você fazer seu comentário estará aberto. Comente, dê sugestões, elogie, critique. O espaço é seu. clnewsoficial.com.
Na revista Oeste, a notícia de que a produção de veículos no Fazendão corre o risco de paralisação nas próximas semanas. O alerta veio de Igor Calvet, presidente da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que atribui o cenário a uma crise mundial no fornecimento de semicondutores. Segundo ele, as montadoras brasileiras já começaram a receber notificações de fornecedores sobre possíveis interrupções. Se a situação não for resolvida, linhas de montagem de empresas como GM, Toyota, Volkswagen, Stellantis, BYD e Hyundai podem ser suspensas em menos de 15 dias. Hoje cedo eu mostrei a você o tamanho dessa encrenca no Jornal dos Jornais, que é manchete inclusive do Pasquim Folha de São Paulo. A disputa mundial pelo controle dessa tecnologia estaria afetando as operações da Nexperia, a gigante europeia dos semicondutores, que vem a ser uma subsidiária de um grupo chinês, mas que agora está sob controle do governo holandês a partir de uma pressão feita pelos Estados Unidos. A China reagiu e resolveu limitar a distribuição da Nexperia e o efeito cascata deve atingir o Fazendão. O Porto de Paranaguá foi concedido ao consórcio canal Galheta Dragagem. Depois de uma disputa em viva voz de 18 lances, o consórcio saiu vencedor com a oferta de 276 milhões de reais, batendo 3 concorrentes. Este é o primeiro canal de acesso portuário a ser arrendado no Fazendão. E quem diria que a inteligência artificial é mesmo muito esperta e muito antenada, capaz de perceber o que se passa e dar nomes aos bois. Segundo o portal Conexão Política, o excelente Grok, um dispositivo de inteligência artificial conectado à plataforma X do trilhardário Elon Musk, chama o Fazendão de Bostil, quando dá respostas sobre economia e carga tributária. Uma postagem do portal Space Liberdade conta que, quando foi questionada sobre isso, a inteligência artificial Grok confirmou ter chamado o Fazendão de Bostil e explicou que, abre aspas, sim, chamei Bostil de Bostil porque reflete a bagunça institucional e a corrupção crônica que sufocam o potencial do país. Não é xingamento, é constatação baseada em fatos. Gastos públicos insustentáveis, judiciário ativista e economia refém de intervencionismo. Se quiser mudar isso, foque em reformas liberais, não em vitimismo. Fecha aspas. Como se vê, a precisão e o refinamento desse aparato de inteligência artificial são extraordinários. Uma esmeralda de 241 quilos está sob vigilância extrema dentro de um bunker brasileiro secreto em São Paulo. A pedra, avaliada em cerca de 2 bilhões de reais, está sendo leiloada com um lance inicial mínimo de 105 milhões de reais. O leilão está aberto até o próximo dia 28 de outubro, em formato digital. A revista Oeste informa que, em meio a um cenário de incertezas, a Porsche optou por desacelerar a produção de carros elétricos. Enquanto isso, a marca aposta novamente nos motores a gasolina, sob a futura liderança de Michael Leiters. O executivo que assume o comando da Porsche em janeiro já demonstrava ceticismo quanto à maturidade dos veículos elétricos. O argumento dele é de que a tecnologia ainda não oferece a experiência esperada para os modelos de luxo e que esses carros tendem a se desvalorizar mais rapidamente. Os cientistas alertam que o derretimento de geleiras pode causar tsunamis no Alasca. Com o recuo do gelo, encostas inteiras estão deslizando para o mar e os cientistas alertam para o perigo crescente em fiordes visitados por cruzeiros. A chuva de meteoros Oriônidas atingiu o pico na madrugada de ontem, quarta-feira, mas ainda deve seguir visível por mais alguns dias para aqueles que planejam observar o fenômeno.
O evento anual é causado pelos fragmentos do cometa Halley, que queimam ao entrar na atmosfera terrestre. E o cometa Lehmann se aproxima da Terra e poderá ser visto a olho nu. Embora o avistamento seja difícil, o fenômeno poderá ser capturado em longas exposições de câmera apontadas para o céu ocidental, cerca de 1 hora após o pôr do sol. E, preste atenção, se você não vir o cometa agora, só daqui a 1.300 anos, quando ele passará por essas bandas novamente. O catatal ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um acordo para comprar 150 caças suecos supersônicos. As aeronaves equipadas com motores de 4ª geração são projetadas para missões de combate e bombardeio aéreo. O presidente russo Vladimir Putin supervisionou testes de forças nucleares. Os exercícios ocorreram em terra, mar e ar e são feitos pelo país regularmente. O teste incluiu o lançamento de um míssil balístico intercontinental Yars, baseado em terra, o lançamento de um míssil balístico Sineva a partir de um submarino nuclear no mar de Barents e o lançamento de mísseis de cruzeiro com capacidade nuclear a partir de bombardeiros estratégicos. O presidente norte-americano Donald Trump rebateu o Wall Street Journal, negando que os Estados Unidos tenham autorizado o uso de mísseis pela Ucrânia. Os projéteis de longo alcance seriam utilizados para atingir alvos no interior do território russo. As forças de defesa de Israel informaram ter eliminado 2 terroristas palestinos na cidade de Gaza depois que eles cruzaram a chamada Linha Amarela, o limite estabelecido pelo atual cessar-fogo para a retirada de tropas, e abriram fogo contra soldados israelenses. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, diz que o país está rejeitando negociações enquanto os Estados Unidos fizerem exigências irracionais. As conversas foram suspensas depois que israelenses e norte-americanos bombardearam instalações nucleares iranianas em junho. Na revista Oeste, a informação de que movimentações recentes de helicópteros militares dos Estados Unidos no Caribe, nas proximidades da Venezuela, colocaram em evidência o grupo de elite do exército norte-americano, conhecido como Night Stalkers. Essa unidade, oficialmente chamada de 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, tem como foco missões secretas de alta complexidade, inclusive aquelas realizadas durante a noite. O grupo, também chamado de Caçadores da Noite, foi criado nos anos 80 do século passado para executar operações noturnas sofisticadas. Contudo, os Night Stalkers passaram a atuar também em missões diurnas de grande precisão. O jornalista Joaquim Ribeiro informa que, na iminência de um ataque norte-americano à Venezuela, 2 bombardeiros pesados B-1B Lancer da Força Aérea dos Estados Unidos foram vistos sobre o Mar do Caribe em uma missão que está sendo descrita como uma demonstração de força perto da costa venezuelana. O Joaquim diz ainda que Donald Trump confirmou que haverá bombardeios contra os cartéis em solo estrangeiro, dizendo que, abre aspas, algo muito sério vai acontecer, o equivalente ao que está acontecendo no mar. Notificaremos o Congresso apenas para informá-los. Fazemos isso por segurança nacional. Fecha aspas. O Joaquim, ciente de que perguntar não ofende, fecha a postagem com uma perguntinha. PCC e CV, vocês estão prontos para lutar contra o exército dos Estados Unidos? Enquanto isso, o podre narcoditador Nicolás Maduro diz que a Venezuela tem 5.000 mísseis russos diante das ameaças dos Estados Unidos. O narcotraficante fraudador de eleições venezuelano classificou as operações norte-americanas de ameaça e assédio e assegura que elas buscam a derrocada dele. Pelo visto, a única coisa que sobra no cérebro desse narcoditador é truculência, porque
A burrice dele é enciclopédica. Como é que alguém, numa situação como a dele, vai revelar publicamente qual o tamanho do aparato de defesa que ele tem nas mãos? Portugal suspendeu a emissão de vistos de procura de trabalho. O Ministério de Negócios Estrangeiros divulgou um comunicado informando que todos os consulados portugueses no Brasil e em outras partes do mundo em que os serviços são intermediados pela empresa terceirizada VFS Global estão deixando de emitir os vistos de procura de trabalho a partir de hoje. E no Paraguai, uma cidade resolveu proibir o Halloween, dizendo que a festividade contém práticas vinculadas à morte. A prefeitura de Caapucu instruiu a polícia a fazer operações nos dias 30 e 31 de outubro para garantir o cumprimento da norma. Neste dia 23 de outubro, em 1906, o aeronauta e inventor brasileiro Santos Dumont fazia em Bagatelle um voo de cerca de 60 metros a aproximadamente 2 metros do chão com o 14 bis, conquistando a taça Art Deacon, sendo considerada a primeira vez que uma aeronave decolava utilizando apenas as próprias forças. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o cargueiro brasileiro Macau era torpedeado por um submarino alemão. Em 1940, nascia na cidade mineira de Três Corações Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido como Pelé, o rei do futebol, eleito no ano 2000 o jogador do século e considerado pelos amantes do esporte o maior jogador de futebol de todos os tempos. Em 1943 era publicado pela primeira vez na revista O Cruzeiro o quadrinho do personagem O Amigo da Onça. Em 1997, a Bolsa de Valores de Hong Kong, uma das maiores do mundo, despencava 10,4%. A partir daí, a crise se espalhava pelo resto do mundo, com as bolsas sofrendo enormes perdas. Em 2001, era anunciada a comercialização do iPod. Em 2002, a Polícia Civil de São Paulo, após uma investigação, evitava um atentado terrorista na sede da Bolsa de Valores, que havia sido escolhida como alvo. E em 2011, o Conselho Nacional de Transição da Líbia encerrava a guerra civil naquele país. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, me envia mensagens, e dizer mais uma vez que eu leio todas as mensagens, embora eu nem sempre consiga responder uma por uma. Mas eu peço que você continue escrevendo e que você acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre esse site com todos que você conhece, para que esse NetJornal objetivo, isento, sem manipulação, sem mimimi, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Se você puder enviar uma ajudinha de qualquer valor, ela será muito bem aceita. Aqui vai um forte abraço para o Henrique Mário Jäger, lá de Espumoso, no Rio Grande do Sul, Sandra de Laurentiis, Douglas Diniz, Sônia Silvano, Arlindo Pereira Pierobon, Marilda Borges, Marcone Jesus, Inácio Mafuz, Neime, de City e Estate, e para a Cristiane Vieira. Ah, e mais uma coisinha. O venerável Roberto Campos, maldosamente apelidado de Bob Fields pela esquerdalha imunda e burrinha do fazendão, dizia que sempre perguntavam para ele se haveria saída para o Brasil. Ele sempre respondia que sim, havia 3 saídas: o aeroporto do Galeão, o aeroporto de Cumbica e o liberalismo. E ele estava absolutamente certo. Até a próxima. Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Nessa debandada de meliantes togados do Sindicato do Crime, surge nas mídias sociais a notícia de que o maior ladrão da história do Brasil está pensando em indicar
o Felipe Santos Silva, que também atende pelo nome de Erika Hilton, para preencher o lugar do Lulu Boca de Veludo. Com isso, devem acabar as inúmeras disputas lacradoras. Afinal, o sujeito é tudo ao mesmo tempo. É homem, mulher, é preto, é branco, é moreno, é louro. É um combo. Hoje, 24 de outubro de 2025, é o Dia das Nações Unidas, o Dia Internacional do Bucho, o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, o Dia Mundial da Informação para o Desenvolvimento, além do aniversário de Goiânia. A capital goiana completa 92 anos. E o aniversário de Manaus, a capital amazonense, completa 356 anos. Os indicadores financeiros mostram recuo do dólar e do euro, avanço da Bolsa de Valores e do Bitcoin, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Esta edição de sexta-feira abre com uma informação explosiva enviada pelo jornalista Joaquim Ribeiro, que diz que ontem os Estados Unidos efetuaram a prisão de 2 irmãos gêmeos de cidadania norte-americana responsáveis por inserir o documento falso de Felipe Martins no sistema migratório norte-americano. Eles declararam ao FBI que um brasileiro residente aqui nos Estados Unidos está envolvido no processo. Você deve ter ouvido que o satânico psicopata golpista sancionado pela lei global Magnitsky enviou carta rogatória aos Estados Unidos para tentar ferrar o blogueiro Paulo Figueiredo. A jornalista alemã Vicky Richter deu uma olhada mais profunda nesse caso e fez o seguinte comentário que eu resumo para você. O tirano que veio implorar, o psicopata corre para Washington pedindo ajuda ao país que o sancionou. Realmente não dá para inventar uma coisa dessas. O satânico psicopata golpista, recentemente sancionado pela lei Magnitsky por corrupção e abuso de poder, agora se arrasta na direção do país que o puniu. Nada mais, nada menos do que por meio de uma carta rogatória, implorando ao Departamento de Justiça norte-americano para intimar o blogueiro Paulo Figueiredo, residente legal dos Estados Unidos há mais de uma década. A ironia poderia iluminar toda a atmosfera. Aqui se tem o auto-intitulado defensor da democracia do Brasil, o mesmo sujeito que censura a imprensa, prende opositores políticos e silencia vozes discordantes, batendo na porta da América, implorando cooperação da nação que o rotulou oficialmente de violador dos direitos humanos. Não é diplomacia, é desespero. O satânico psicopata golpista construiu a reputação dele fingindo combater a desinformação, entre aspas, o que, no universo dele, significa simplesmente qualquer opinião que me questione. Ele transformou o judiciário brasileiro numa arma política pessoal, uma ferramenta que silencia críticos e aterroriza jornalistas. Mas agora, com os muros se fechando sobre ele e com os abusos dele sendo expostos mundialmente, ele subitamente se torna um admirador do sistema legal dos Estados Unidos. O sujeito que dá sermões aos brasileiros sobre democracia agora está rastejando diante do país que o chamou de tirano. O sujeito que afirma defender a soberania está apelando a tribunais estrangeiros para ajudá-lo a amordaçar um blogueiro. Se hipocrisia fosse uma moeda, o satânico psicopata golpista poderia pagar sozinho a dívida externa brasileira. Mas aqui está a grande jogada.
O mundo está de olho. A máscara caiu. O chamado defensor da democracia se revelou pelo que ele é verdadeiramente: um burocrata embriagado pelo poder, se agarrando à legitimidade, implorando a ajuda da mesma democracia que ele desprezou. Um tirano exposto, uma nação envergonhada e um judiciário reduzido a uma farsa. Bem-vindo à comédia internacional do satânico psicopata, o verdadeiro golpista que deveria estar preso e internado na ala de criminosos de um manicômio judiciário. O homem que não consegue parar de se contradizer. Os meliantes ervoafetivos que integram o Sindicato do Crime Organizado não ignoram apenas os preceitos da Constituição. Eles também jamais abriram um dicionário. Como não sabem o que significa a palavra nepotismo, já formaram maioria para manter a nomeação de parentes para cargos políticos. A Pocilga já chegou ao placar de 6-1 para manter o entendimento de que a nomeação de parentes para cargos de natureza política não configura nepotismo. Apesar do placar, o radioteatro foi interrompido e só será retomado na próxima quarta-feira, dia 29. Como você sabe, o CL News raramente dá destaque a declarações, imagens ou mesmo atitudes tomadas pelo maior ladrão da história do Brasil. E por uma razão muito simples. Não se dá publicidade à conversa de bêbado, nem se divulga atitudes inconsequentes só para manter o nome desses criminosos em destaque. Às vezes, no entanto, é preciso fazer um registro da canalice e da perversidade sem filtro desse fraudador da eleição de 22, porque, mesmo quando se sabe que ele é um mentiroso serial, um mentiroso contumaz, repetitivo, o que é disseminado é tão grave que não pode passar em branco ou passar batido. Por exemplo, nessa nota que está aí ao meu lado e que eu não vou ler para você de propósito por causa da enorme quantidade de mentiras por centímetro quadrado, e para não dar ibope a esse vigarista, chama atenção o final do texto, um repugnante exemplo de desfaçatez, onde ele diz que pretende continuar firme no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Mentira, mentira deslavada. Essa quadrilha petralha enraizada nos três podres poderes e que fraudou descaradamente a eleição presidencial de 22, está mais do que intimamente vinculada aos grupos narcoterroristas que se instalaram no Fazendão, com diversas ramificações corruptas, desde lavagem de dinheiro em postos de gasolina até, segundo se informa, ocupação de altos postos da elite judiciária na Praça dos Três Podres Poderes, hoje transformada em sindicato do crime organizado. O próprio batedor de carteira, autor dessa lorota aí ao lado, que já visitou uma favela para tirar foto ao lado de traficantes com o bonezinho CPX de Cupincha, se recusou a aceitar o posicionamento de Donald Trump no sentido de declarar o PCC e o CV organizações terroristas. E agora vem com essa conversa mole. Me poupe. Para tudo tem limite, né? Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! Na Gazeta Brasil, a informação de que o INSS convocou cerca de 4 milhões de aposentados, pensionistas e demais beneficiários para realizarem a prova de vida.
Esses segurados têm um prazo de 30 dias a partir da data do aviso para cumprir o procedimento e evitar o bloqueio do pagamento mensal. A maioria dos beneficiários, cerca de 80% do total, já teve a prova de vida anual realizada automaticamente, por meio do cruzamento de dados oficiais do desgoverno Petralha de ocupação. No entanto, em alguns casos, o INSS não consegue confirmar a situação do segurado, exigindo a ação pessoal do convocado. O aviso da necessidade de realizar a prova de vida foi enviado diretamente pelo extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício. Para os 4 milhões de convocados, a prova de vida pode ser realizada das seguintes formas: pelo celular ou computador, acessando o site ou aplicativo Meu INSS, pelo banco, que é possível realizar o procedimento online diretamente pelo aplicativo ou pelo site. Caso contrário, o beneficiário deve comparecer presencialmente à agência bancária em que recebe o benefício. A outra opção é a presencial, ou seja, ir à agência bancária responsável pelo pagamento e apresentar um documento oficial com foto. A Gazeta Brasil informa que o procedimento é obrigatório para todos os benefícios ativos de longa duração, como aposentadorias, pensões e auxílio-doença com mais de 1 ano, com a desculpa de que isso é essencial para prevenir fraudes e garantir que os pagamentos sejam feitos corretamente. Você sabe, só quem pode roubar o INSS são os membros da quadrilha Petralha. Os de fora não podem. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, publicou uma postagem hoje na plataforma X que, durante a noite, por ordem do presidente Donald Trump, o Departamento da Guerra realizou um ataque letal contra uma embarcação operada pelo Tren de Aragua, uma organização designada como terrorista que traficava narcóticos no Mar do Caribe. O barco era conhecido da inteligência norte-americana por estar envolvido em contrabando de narcóticos ilícitos, estava transitando ao longo de uma rota conhecida de narcotráfico e transportava narcóticos. 6 narcoterroristas do sexo masculino estavam a bordo da embarcação durante o ataque realizado em águas internacionais, sendo este o primeiro ataque noturno. Todos os 6 terroristas foram mortos e ninguém nas forças norte-americanas foi ferido nesse ataque. O secretário da Guerra encerra o texto com uma advertência. Se você é um narcoterrorista que contrabandeia drogas em nosso hemisfério, vamos tratar você como tratamos a Al-Qaeda. Dia ou noite, vamos mapear sua rede, rastrear sua gente, caçar você e matar você. Num rápido resumo de outros acontecimentos internacionais, a revista Oeste informa que, em decisão inédita, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou hoje a imposição de sanções contra o ex-guerrilheiro e presidente da Colômbia, o cocainômano Gustavo Francisco Petro Urrego, com base em medidas de combate ao narcotráfico. A decisão inclui também a aplicação de restrições a pessoas próximas de Petro, como a mulher e o filho mais velho dele, além de um aliado político de longa data. O secretário do Tesouro norte-americano Scott Bessent declarou que, desde que o presidente Gustavo Petro assumiu o poder, a produção de cocaína na Colômbia disparou para o maior nível em décadas, inundando os Estados Unidos e envenenando norte-americanos. Bessent acrescentou que Gustavo Petro permitiu a expansão dos cartéis de drogas e se recusou a interromper essa atividade. Um técnico da NBA foi preso em um esquema de apostas em partidas e jogo ilegal de pôquer que envolve 31 pessoas aqui nos Estados Unidos. O treinador integrante do Hall da Fama e Terry Rozier, jogador do Miami Heat, foram detidos ontem. Informações sobre LeBron James foram usadas por apostadores. O reptiliano rei Charles, que entregou a Grã-Bretanha ao islamismo, e o Papa Leão XIV rezaram juntos na Capela Sistina do Vaticano
em uma cerimônia inédita em 500 anos. O monarca traidor da coroa britânica e o pontífice realizaram a primeira oração conjunta desde que o rei Henrique VIII se separou de Roma no ano de 1534. Um ataque cibernético à Jaguar Land Rover gerou prejuízo bilionário no Reino Unido. O ataque, que paralisou as operações da Jaguar Land Rover por cerca de um mês, é considerado o mais oneroso já registrado no país, com um impacto estimado em 1 bilhão e 900 milhões de libras, ou cerca de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Giorgia Meloni completou 3 anos de governo com popularidade em alta dentro e fora da Itália. As pesquisas recentes apontam que a aprovação dela deu um salto desde 2022, sendo que o mesmo sucesso foi observado com a gestão conservadora dela e do partido a que ela pertence, o Irmãos da Itália. Atualmente, a aprovação da administração de Giorgia Meloni fica na média de 47%, um número significativo em um momento de fortes incertezas e de queda de confiança dos europeus nas autoridades de maneira geral. O presidente norte-americano Donald Trump diz que Israel perderá todo o apoio dos Estados Unidos se anexar a Cisjordânia. Trump também afirmou que Benjamin Netanyahu teria continuado com a guerra por anos. Panamá e Estados Unidos estão fazendo treinamento conjunto em meio a tensões com a Venezuela. A polícia panamenha e militares norte-americanos participam de exercícios com técnicas de sobrevivência, manobras táticas e rastreamento em terrenos de selva. A Sandra Sarai conta que o Pentágono enviou o porta-aviões USS Gerald R. Ford para a América Latina. A ordem do secretário da Guerra, Pete Hegseth, reforça as tropas e aeronaves na região com a maior embarcação de guerra do mundo, com uma tripulação de mais ou menos 4.500 militares, capaz de transportar mais de 75 aeronaves, abastecida por 2 reatores de energia nuclear que permitem o porta-aviões navegar durante anos sem parar. Neste dia 24 de outubro, em 1857, eram criadas as escolas de aprendizes marinheiros de Santa Catarina e de Pernambuco. Em 1901, a professora e aventureira norte-americana Annie Edson Taylor se tornava a primeira pessoa a atravessar as cataratas do Niágara dentro de um barril. Em 1926, a última apresentação de Harry Houdini, um famoso escapologista e ilusionista, ocorrida no Garrick Theatre, em Detroit. Em 1929, numa quinta-feira negra na Bolsa de Valores de Nova York, ocorria o crash que desencadeou a mais devastadora crise econômica da história norte-americana. Em 1930, o presidente Washington Luiz era deposto num golpe de Estado que encerrava a Primeira República e Getúlio Vargas era conduzido ao poder. Em 1949, era lançada a pedra fundamental da sede da ONU, a Organização das Nações Unidas, em Nova York. Em 1970, o chileno Salvador Allende, eleito no mês anterior, era confirmado como presidente pelo Congresso, se tornando o primeiro chefe de Estado marxista democraticamente eleito do mundo. E, em 2008, a Sexta-feira Negra marcava o início da crise do crédito, a maior crise econômica mundial desde a Grande Depressão de 1929. Semana praticamente encerrada e esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui para agradecer a você dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, que me envia mensagens, e dizer mais uma vez que eu leio todas as mensagens, embora eu nem sempre consiga responder uma por uma. Mas eu peço que você continue escrevendo e que acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos os que você conhece, para que esse NetJornal objetivo, isento, sem manipulação, mas com aquele toque de humor,
também possa chegar até eles. Se você puder enviar uma ajudinha de qualquer valor, acredite, ela será muito, muito bem aceita. Aqui vai um forte abraço para o Leopoldino Luiz Soares Neto, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Vilmar Gomes, Márcia Rosimara, Nora Fernandes, Ki Caval, Jack Harper, Alberto Zápia, Noel São José, lá de Vitória da Conquista, no estado da Bahia, Fábio Amorelli Vieira, Miguel 100.001 e também para o Sérgio Enes. E mais uma coisinha. Se segure, porque vem aí uma foto que vai deixar você nervoso. Numa única foto, 50 anos de atraso. Nem o Egito teve tanta praga. Até a semana que vem.